Eu estava no grupo de combate, são como assassinos contratados. Uma vez fui para as Filipinas. O nosso trabalho não era apenas matar uma determinada pessoa, mas também vigiá-la, monitorar seu local de trabalho, apartamento da amante e assim por diante. Se me falassem para ir e atirar uma granada, acho que eu iria com o maior prazer. Na época, eu admirava essas pessoas e estava pronto para passar 15 ou 20 anos na prisão. Assassino de aluguel, sicário, soa impressionante. Mas, na verdade, éramos carne de canhão. Vamos nos encontrar com um homem chamado Watanabe-san. Em 20 anos, ele percorreu um caminho de menino de recado e segurança até o chefe do clã. Ainda não é inscrito no canal? Adilson não vai continuar sua história até você se inscrever. Faça isso agora mesmo. Sim. Obrigado. Agora podemos continuar. Fiz tatuagem 2 vezes. Quando eu fiz pela primeira vez, eu tinha 21 ou 22 anos. Significam alguma coisa? Aqui estão as carpas. Essa imagem é o demônio Asura. As carpas trazem boa sorte. Nas costas também está Quintara, que agarrou uma carpa. Essa imagem traz boa sorte e sucesso na carreira. A carpa sobe a cachoeira, o que significa sempre vai em frente. Vai lá. É parecido, por isso fazem tatuagens assim. Quem reparou que nosso herói, Watanabe-san, não tem 2 falanges no dedo mindinho da mão esquerda? No início pensei que fosse algum tipo de ritual para entrar na Yakuza. Mas na verdade não é. É uma punição da Yakuza. Primeiro é cortada a falange do dedo mindinho, depois do dedo anelar, depois do dedo médio. Pode-se dizer, é a punição tradicional japonesa. Desde os tempos antigos acreditava-se que, assim pouco a pouco, se enfraquece o aperto do guerreiro no cabo de uma espada ou katana. Olha, realmente faz diferença. Estou segurando essa katana com a mão toda. Ou, por exemplo, olhe, com 4 dedos assim. Por exemplo, olhe, com 4 dedos assim, já é muito mais difícil. E se, por exemplo, com 3, pior ainda. E se, por exemplo, com 3, pior ainda. É como se estivesse na sua mão só de decoração. Se segurar com 3, quer dizer, olha, tô agitando assim com a mão toda e assim com 3 dedos. Também dói muito. Tá foda. A ideia de punição é que a pessoa com um aperto fraco vai precisar da ajuda de outros membros da gangue. E não vai contra os outros. Não vai quebrar regras e tudo mais. É claro que hoje é difícil que as espadas resolvam alguns problemas. Mas a propósito, segurar uma pistola com 3 dedos também é muito mais complicado. Mas, em geral, hoje, para os Yakuza, o rito de cortar falanges é tipo um gesto de sujeito homem. Anteriormente, acreditava-se que é você mesmo que deve cortar suas próprias falanges. Como se corta o dedo mindinho? A pessoa mesma deve fazer isso? Ou a própria pessoa, ou então você pode pedir ajuda a alguém. Amarram com elástico. Se for você mesmo, então pode fazê-lo com uma faca de cozinha, por exemplo, ou apertar com um pé, ou com um cinzel, como o de carpinteiro. Colocar assim com a ponta para cá e depois dar uma martelada. Mas é melhor que alguém te ajude, é claro. Então não é com um punhal? O punhal, você quis dizer uma espada curta que é guardada no peito. Tem os tendões lá. Watanabe-san cortou a primeira falange para si mesmo, por uma falha feia, e a segunda por tentar sair da comunidade uma vez. Depois voltou e assim por diante. Para encontrá-lo agora, tivemos que ir em direção a um dos bairros mais gangster de Tóquio. Ex-colegas da Yakuza até agora vêm ao seu templo, e na maioria das vezes, não com os melhores desejos. Mesmo que eu estou contando sobre o meu passado criminoso, acho que é necessário. Eu sabia que estava revelando a minha localização e que podia ser castigado pelo mundo do crime. E então, como se esperava, recebia várias ameaças da organização em que fazia parte. Havia preocupações de que talvez não devia ter falado sobre todas as coisas do passado, mas agora estamos no momento em que cada vez mais pessoas falam sobre si no vídeo. Recebi ameaças para não falar. Vinha gente ameaçando. Aqueles que ainda
permanecem no mundo do crime. Há meses que o Japão não há vistos por causa do Covid. Então, para organizar minha entrevista com Watanabe-san, nosso correspondente em Tóquio, Gengis, foi para lá com o operador de câmera Anton. Estamos indo ao bairro, que vai um pouco para o norte do famoso bairro de Sania. O que é Sania? No Japão tem 3 piores bairros criminosos. São Ishinari em Osaka, Ishinari bairro em Yokohama e Doyagai no nordeste de Tóquio. Antigamente, tínhamos muitos albergues baratos aqui, onde você poderia ficar por alguns centavos e, principalmente, os trabalhadores viviam lá. Ou seja, pessoas que não queriam trabalhar o tempo todo ou não podiam. Por que não podiam? Por exemplo, teve servos aposentados que caíram fora da sociedade social e não tinham escolha a não ser viver em um ambiente tão difícil. Ou pessoas que fugiram de empréstimos e se esconderam de seus credores. São circunstâncias e circunstâncias. Mas o bairro é bastante complicado e criminoso. Ao lado está Yashiwara, o famoso bairro japonês de Tóquio, com mulheres, digamos, alegres. A polícia, por exemplo, recomenda colocar 2 ou mais cadeados na bicicleta. Caso contrário, se tiver só um, ela com certeza será roubada. Sim, amigos, não é Venezuela. A área parece absolutamente limpa, próspera, bonita, bastante bonita. Olhem que bairro autêntico, se nota pelos detalhes. Começa o Japão autêntico. Velhinhos andando em cadeira de rodas. Tem muitos idosos. Olhem as lojas. No Japão turístico, você não vai ver nada disso. Não parece com o Japão turístico. Reparem nesses hotéis dormitórios. As placas nestes pequenos hotéis privados parecem muito estranhas. Tipo, temos uma televisão a cores no quarto ou temos ar-condicionado. Para o Japão comum, é uma coisa natural. É óbvio para um hotel comum. E se não tiver, é uma grande desvantagem. E aqui é apresentado como se fosse um grande privilégio. Mais um pouco mais, somos recebidos pelo próprio Watanabe-san, o chefe aposentado da Yakuza. Esse é o nosso herói de hoje, Watanabe-san. Vamos começar então. Em uma casa japonesa, esta casa combina um templo budista. Escada muito íngreme. Se sente o cheiro de um templo budista, incensos. A palavra Yakuza significa combinação de cartas na versão japonesa do Blackjack. Aliás, a pior combinação. Ao receber 3 cartas, Yakuza, ou seja, 8, 9, 3, o jogador ganha 0 pontos. Então, o Yakuza é tipo uma alusão do que os que levam a vida com 0 no bolso. São pessoas perdidas. O ponto importante é a palavra Yakuza não se refere a qualquer grupo específico. Eles falam isso sobre absolutamente toda a máfia japonesa, que inclui cerca de 1,5 de famílias. Mas só tem 3 clãs mais poderosos. A primeira família Yakuza, Yamaguchi-gumi, é considerada a maior organização criminosa do mundo. De acordo com a Agência Nacional de Polícia do Japão, em 2020, a organização contava com quase 4.000 membros, mas isso segundo as estatísticas. Na realidade, é muito mais. A renda no clã é como nas empresas transnacionais. Os Yamaguchi ganham bilhões de dólares com extorsão, jogos de azar, indústria do sexo, propinas de construção, também ganham muito dinheiro com o comércio de armas. Sua rede está localizada na cidade portuária de Kobe, na ilha de Honshu. Olhem para esse cara, este é o atual commit deles, o ladrão supremo. O nome dele é Kenichi Shinoda, vestido como num filme. A propósito, o correto não é líder, é o presidente de Yamaguchi-gumi. Em 2005, ele assumiu o controle de 40.000 soldados de Yamaguchi, estabeleceu filiais em 18 prefeituras e invadiu a região de Kanto, que tradicionalmente não era o território de Yamaguchi.
O cara é conhecido pelo seu comportamento humilde. Por exemplo, no caminho para a cerimônia, onde ele seria nomeado ladrão supremo, ele recusou uma limusine com motorista e foi de trem comum. Também dizem que ele pode facilmente parar um restaurante simples, entrar, comer macarrão. A segunda maior família Yakuza é a Sumiyoshi Kai. Baseia-se principalmente em Tóquio. Formalmente, eles têm 2.600 membros, mas também é uma formalidade. Controla áreas privilegiadas de Tóquio, Kabukicho e Ginza. Ganha dinheiro cobrando principalmente de lojas localizadas em seu território por meio de boa e velha extorsão. Se diferem do seu principal concorrente, a primeira família, no fato de que eles não têm uma estrutura tão rígida de subordinação ao principal. O líder do grupo divide os poderes entre vários adjuntos. A terceira maior família Yakuza é Inagawa Kai. A sede fica em Kanto, cerca de 2.000 membros confirmados. Nos anos 80, os ativos do clã eram estimados em $1,5 bilhão. O grupo é conhecido por enviar víveres para as áreas afetadas em 2011 pelo terremoto e tsunami. As áreas de atividade em geral são as mesmas: drogas, chantagem e prostituição. Uma das atividades mais lucrativas é a extorsão. Watanabe-san foi um membro da primeira e maior família de Imaguchi-gumi. Fazia justamente isso por um longo tempo, mas aposto que você nem imagina os meios de extorsão que ele usava. Fomos a uma empresa de construção que pertencia a ex-yakuzas que trabalhavam em esquemas ilegais. Trouxe o meu ajudante júnior, trouxemos 2 baldes de excrementos, ou seja, com merda. Metemos frango no balde e despejamos os baldes lá. Atiramos fogos de artifício como se fossem dinamites. Aterrorizávamos assim. Claro, eles não podiam trabalhar durante um bom tempo. Agora tenho muita vergonha daquilo que fazia. Foi por isso que fui parar na penitenciária juvenil. Pessoal, no meu canal vocês encontram muitos vídeos interessantes. Acessem meu canal e aproveitem! Meu pai trabalhava como motorista de táxi, mas também fazia trabalhos extra, coletando e vendendo materiais recicláveis. Porque não havia dinheiro suficiente para viver. Trabalhava muito e bebia muito e, quando estava bêbado, se tornava furioso. Batia na mãe, a perseguia com uma faca de cozinha, ela fugia. Tenho essas lembranças desde a infância. Ele era um trabalhador, mas também um bêbado, e a mãe sofria muito com ele. Ele podia derrubar a mesa com a comida que ela tinha preparado e a arrastava pelo cabelo. Essas imagens ficaram na minha memória desde a infância. Meu pai nasceu em uma aldeia pobre. Ele tinha muitos irmãos e irmãs. E nessas áreas tradicionais, só o filho mais velho que podia ficar na casa dos pais. E todos os outros são expulsos. E se vira como pode. Eu acho que ele se sentia sozinho por causa disso. Além de todos os problemas da vida, eles contavam na minha mãe. Eu só percebi isso depois de muitos anos, mas quando eu era criança, eu odiava quando meu pai bebia. Seus olhos ficavam assustadores. Eu pensei que nunca iria beber álcool, nunca seria como meu pai. Naturalmente, eu queria crescer rápido e me tornar independente e sair de casa para não viver com um pai assim. Essa é a rua do bairro onde Watanabe cresceu. Não Manhattan, é claro, mas também é uma zona absolutamente confortável, limpa e arrumada. Então, na 6ª série da escola, a empresa onde o pai do nosso Watanabe trabalhava faliu e toda a família se mudou para a distante prefeitura de Ibaraki. Em outras palavras, para uma aldeia. Fazia judô e tive muito sucesso. Participava de competições e vencia. Na 1ª e 2ª séries do ensino médio, comecei a dar trabalho. Comecei a andar com meninos maus, porque eu era muito bom de luta. Tentei fumar, sempre brigava. Me tornei o líder de uma gangue de menores, espancava os mais fracos. Aos poucos, eu estava indo mais longe no caminho do crime. Então, já no ensino médio, eu entrei no mundo criminoso da Yakuza. Em português, é como a máfia, sair de casa. Agora, por exemplo, tem uma lei sobre a proteção e desenvolvimento dos jovens. E é proibido envolver os jovens em grupo criminoso antes dos 20 anos de idade, ou seja, antes da maioridade. Isso seria uma violação da lei. Mas nos meus tempos, muitas vezes as pessoas iam para grupos criminosos depois de se formarem no ensino médio. A primeira onda começou nos intervalos entre as aulas.
Na escola, as brigas eram principalmente entre os valentões, para descobrir quem era mais forte. Por exemplo, brigas com os bozozogo. Eu tinha uma testa muito forte, eu quebrei muitos narizes. Mas tinha sangue? Naquela época, estava na moda chegar no baile de formatura ou em algum evento escolar em gangue, agitando espadas de madeira ou armas semelhantes e bater nas janelas da escola, assustar os professores. Quando eu estava no ensino médio e acontecia uma coisa parecida, eu parava isso, agindo como um amortecedor entre restaurantes rivais, os chamava à ordem. Quanto às drogas, nos meus tempos era comum entre os alunos respirarem solventes através de um saco de plástico. Para ficar doido, as drogas eram caras, então era muito difícil conseguir. Então tinha as pessoas que respiravam um tolueno, mas para mim esse estado frouxo me causava repugnância, então eu odiava isso. Batia nesses drogados. Me dava tanta raiva quando via eles cambaleando. No Japão, a escolaridade obrigatória é de 6 anos na primária e 3 anos de ensino médio. Então, quando o nosso Watanabe se formou no ensino médio, ele conseguiu um emprego. Claro, ele realmente queria muito sair da pobreza. Recentemente, o YouTube desativou a monetização para os nossos espectadores russos. Então, agora, estamos fazendo novos filmes a nossas próprias custas. Se você gosta do que fazemos, pode apoiar a mim e a minha equipe com doações no Patreon ou no PayPal. Todos os links estão na descrição. Eu era barman numa discoteca, tocava jazz lá. Os convidados estavam de borboletas e eu misturava coquetéis para eles no shaker. E os yakuza vinham lá muitas vezes. Chegavam em carros importados de luxo, em Lincoln, por exemplo. E quando um desses caras cheio de marra chega no restaurante e você é um menino simples da província, é claro que acha que é legal. Cada vez mais os admirava. Antes de me juntar a yakuza, me juntei a um grupo de extrema-direita. Na Rússia, acho que teve isso também. No Japão, os extrema-direita são o tipo de patriotas radicais que adoram o imperador, que vão à embaixada russa com cartaz, devolva os territórios do norte, e assim por diante. E então eu fazia parte deste grupo de direita. Depois de terminar o ensino médio, dos 15 ou 16 anos até a maioridade. E, embora este seja um movimento político, de fato, nós tratávamos de pressionar organizações com a ajuda desses ônibus com megafones. É o que a Yakuza faz. Então, entrei na Yakuza através da extrema-direita. E, mesmo antes dos 20 anos, fui preso várias vezes pela polícia por espancamento ou, por exemplo, uma vez derrubamos a sede comunista. Também é um trabalho típico de extrema-direita. Também fui detido na época. Pela primeira vez, o Watanabe foi condenado antes de atingir a maioridade. No Japão é 20 anos por causa daquele frango na merda que colocaram no escritório da construtora. O rapaz foi acusado de blackmail, ou seja, chantagem. Ele se lembra muito bem de sua primeira prisão. No Japão moderno, é claro, esses métodos educacionais já não são aceitáveis. De manhã até o meio-dia, eles correm, saltam, fazem flexões 300 e 500 vezes, agachamentos. O programa está cheio. Estava tão cansado que ficava enjoado. Por qualquer violação, como na Rússia, imediatamente mandavam para a câmara de isolamento. Eu quebrava as regras o tempo todo e ficava preso no isolamento o ano todo. Era como uma sauna de verão. Tem uma pequena porta por onde se enfia uma bandeja de comida, enfiava a cabeça lá para me refrescar um pouco. Ele saiu da prisão já adulto, e foi aqui que sua carreira na Yakuza começou. Aquele grupo de extrema-direita que esmagava os comunistas e jogava galinhas em cocô acabou se juntando à família mais poderosa da Yakuza do Japão, Yamaguchi-gumi. E o Watanabe também se tornou um membro deles. A propósito, a iniciação é um ritual muito interessante. Escute. Por exemplo, o intermediário diz ao novato: se a partir de agora o Yabun lhe disser que branco é preto, então é preto. Depois disso, o novato, em sinal de consentimento, esvazia a cálice ritual e coloca no peito. Este é o ritual em que, através de um juramento, se estabelece a conexão Oyabun-Kobun. O Oyabun é o chefe da máfia. A Yakuza tem uma hierarquia muito rígida. A base é a organização tradicional de clã masculina do Japão. O chefe do clã, também chamado de Oyabun, ou comitê, é como se fosse o chefe superior. Ele é o chefe de todos e está acima de todos. Em seguida, na hierarquia, vem o Saikokomon, que é como um conselheiro sênior. Depois vem só o Honbute.
o subchefe. Todos eles comandam um certo número de gangues, e em geral, sua influência, seus status real e como eles são aceitos por pessoas, colegas, bom, tudo isso depende do número de baionetas que eles comandam. Se o comitê morre, um dos seus subordinados toma o seu lugar. Quase todos os que se juntam à Yakuza cobrem seus corpos com tatuagens. Na verdade, é como se a vida de uma pessoa no Japão fosse dividida em antes e depois. Porque no Japão moderno, para pessoas comuns, você para sempre se torna uma pessoa de segunda classe. É que no Japão antigo, uma pessoa com tatuagem se tornava persona non grata, foi expulsa da família e da sociedade, condenada ao isolamento total. Isso se deve ao fato de que, via de regra, eram os criminosos que usavam tatuagens, e os criminosos geralmente faziam essas tatuagens em lugares visíveis, e por essas imagens que colocavam nas mãos, nos rostos, às vezes era possível entender em que prisão a pessoa estava, quanto tempo cumpria a sentença. Existe uma versão que mais tarde, no século XVIII, no Japão, os corpos dos criminosos não eram mais tatuados, mas marcados com estigmas. E na maioria das vezes também no rosto ou nas mãos, ou seja, no espaço mais aberto possível. É imediatamente visível. Tal pessoa, na verdade, foi de fato excluída da sociedade. É isso. Então supõe-se que os Yakuza tampavam essas estigmas com tatuagens extensas, de acordo com outra versão. Eles tatuavam o corpo como um sinal de pertencer a um grupo especial. Por exemplo, camponeses e artesãos, quando se juntavam à Yakuza, recebiam novos nomes militantes. Imagine, tinha um nome Tigre Grow. Já pensou? Adilson Grow? Legal, né? Havia também um nome popular, 9 Dragões, Tempestade Ruidosa. Adilson Tempestade Ruidosa. Pô, muito legal! Hoje, as tatuagens dos Yakuza são pinturas inteiras, nas costas e no peito. Às vezes cobrem até a maior parte da pele, até os genitais. Sim, realmente tem tatuagens até o pênis. Os desenhos cobrem a pele tanto que às vezes até bloqueiam transpiração e a eliminação de toxinas do corpo, o que acaba sobrecarregando o fígado. Além disso, no meio do peito há sempre espaço para os hieróglifos, o nome do seu Oyabun. Muitos Yakuza até pedem para tapar esses nomes quando fotografados. E muitos, como o nosso Watanabe, com o tempo se cobrem com uma nova camada de tatuagens para esconder pelo menos uma parte do seu passado. Watanabe era teimoso demais desde a escola. Não é à toa que dizem, sabe, tem essa frase, caráter é o destino. Ele realmente criou seu próprio caminho, embora no mundo do crime, mas o fez com muito sucesso. Eu estava cobrando dívidas. Por exemplo, uma pessoa recebeu uma conta num bar de 3 a 5 milhões de ienes, ou uma pessoa, por razões pessoais, foi obrigada a pedir emprestado à Yakuza 10 a 20 milhões de ienes, e então eu que cobrava esse dinheiro. Era uma das nossas fontes de renda. Ele se lembra de algum caso, sei lá, que ficou mais na sua memória? Como é que isso acontecia? Às vezes eu chegava lá e já tinha outros Yakuza me esperando. Teve vários episódios assim. Em tal situação, os Yakuzas vêm para negociações para dar confiança à pessoa, como se fosse guarda-costas ou algo assim. Falando sobre o que eu me lembro mais, então, por exemplo, uma vez eu fui para cobrar dívidas em um hotel tradicional japonês. Um filho descontrolado da dona deste hotel fez um monte de dívidas aqui e ali. Estava envolvido em vários esquemas fraudulentos. Ele tinha dívidas enormes e a fiadora era sua mãe, a dona do hotel. Eu cheguei lá, o Yakuza, e disse a ela: eu preciso falar com seu filho. Ele tem uma dívida enorme. E sua mãe é magra, doentia, com veias inchadas nas mãos, com mãos tremendo. Quando a vi, senti muita pena dela. Na Yakuza tem um princípio, Nikke. Somos a favor da justiça. Naquele momento, fiquei com pena dela. Eu disse a ela: eu não vou cobrar nada de você. Eu vou me embora, mas você deve entender que na próxima vez vai vir um outro Yakuza. Então fale ao seu filho para resolver isso o mais rápido possível. Eu fui embora sem cobrar nada. Teve momentos em que vi que o interlocutor durante a conversa começava a ficar nervoso e ficava apertando a arma no peito. Eu deixo a entender que também tem uma arma. Também aconteceu isso. Se ele sacar a pistola e atirar, acabou. Então, claro que acontece em momentos críticos. Tem uma organização por trás de cada um de nós dois. Por isso, se você ceder, pagou o dinheiro, vão falar que você é fraco. Mas, para ser honesto, teve casos muito menos nobres.
Houve um tempo na minha carreira de Yakuza em que eu me especializava em assassinatos por encomenda. Tinha cada coisa. Foi por isso que foi preso? Não fui preso por isso. Entre os meus subordinados tinha gente que estava preso por assassinato por 15 anos. Alguém estava preso por cerca de 20 anos. Metade da vida na cadeia. Tem também aqueles que morreram na prisão. Tinha muita gente que foi preso. Saía e ia novamente para a cadeia. Foi por isso que foi preso? Eu, pessoalmente, no grupo, sim. É uma competição dentro do grupo. Tem um grupo, tem o topo dele, e para chegar ao topo, todos competem para ver quem mata mais inimigos. O trabalho da Yakuza é matar. Ele matou alguém pessoalmente? Eu não matei ninguém. Eu não posso dizer a quem ou quantas vezes eu atirei, mas teve um momento que eu invadi o apartamento onde o chefe do grupo inimigo deveria estar, abri a porta e tinha um velho lá. O chefe sabe que está sendo caçado, foge e deixa o velho em seu lugar. Talvez para obter um seguro, sei lá. Tô apontando a arma para ele e ele tá lá, rouco de velho. Vejo que é um velho e saio rápido de lá. Já aconteceu que estava por perto no momento em que as pessoas que eu conhecia eram mortas. Felizmente, nunca ninguém foi morto à minha frente, mas muitos dos que conheci foram assassinados. Tinha cada coisa. Me lembro que estamos perseguindo um inimigo em fuga e os tiros soam por trás das minhas costas. Um amigo do meu grupo está com pressa, atirando no alvo, fugindo. Por pouco me mata a tiros. Durante todo o tempo em que ele estava na Yakuza, talvez ele se lembre de algum tiroteio que o impressionou mais, que ficou mais marcante. O mais marcante, teve algo assim? Quando eu fazia parte do grupo de assassinos contratados e uma vez fui às Filipinas, nosso trabalho não era apenas matar uma pessoa, mas vigiá-la, monitorar seu local de trabalho, apartamento da amante, etc. Se me falassem para ir e atirar uma granada, acho que eu iria com o maior prazer, especialmente no grupo de Konsai. As pessoas que estavam prontas para arriscar a vida eram muito apreciadas, eram respeitadas. Essas pessoas gradualmente subiam na carreira. Agora é apenas um sistema, mas na época eu admirava essas pessoas e estava pronto para passar 15 ou 20 anos na prisão. Assassino contratado soa impressionante, mas na verdade éramos carne para canhão. Mas logo me cansei dessa vida e por um tempo, por alguns meses, 6 meses, decidi dar uma parada. Afinal, fiquei cansado. É impossível ser carne para canhão a vida toda. Então voltei para casa por um tempo e comecei a ajudar meu pai com os seus negócios. Antes disso, eu e meu pai não éramos muito próximos, mas então conversamos com ele e chegamos a um entendimento mútuo pela primeira vez. Então eu parei. Voltei para casa, mas muitas pessoas sabiam que eu era um ex-Yakuza e começaram a vir, pedindo ajuda com a cobrança de dívidas e outros serviços profissionais da Yakuza. Por exemplo, um agente imobiliário veio e disse que precisava comprar terra. Era o fim da era do boom de investimentos. E eu vou com ele para falar, assustar um pouco o dono e levar as negociações até a assinatura do contrato. E por essa mediação eu recebo tanto dinheiro de uma só vez que só um burro vai querer trabalhar em um emprego normal. É dinheiro completamente diferente. Por cobrar dívida, por exemplo, eu recebia uma só vez 500 mil ou 1 milhão de ienes. Trabalhando duro, ganhando dinheiro com trabalho honesto, é lógico que comecei a sentir nostalgia pela minha vida anterior. Eu fui para a minha antiga organização, mas ela já foi dissolvida. A organização superior passou a outra subordinação. O antigo chefe foi assassinado, seu rival já tinha que ser libertado. Eu e meus irmãos, nossos companheiros de gangue, queríamos matá-lo para ganhar credibilidade. Então um dos meus companheiros mais novos veio me pedir conselho. Acho que ele veio porque não conseguia fazê-lo sozinho. Fomos com ele para uma penitenciária onde os criminosos que cumpriam uma longa pena de prisão são adaptados à vida em sociedade. Estavam de intervalo e podiam sair por um tempo. Ele saiu e nós o sequestramos, em palavras simples. Levamos ele para as montanhas. Apontei-lhe uma arma à cabeça e perguntei-lhe o que ia fazer. Vai viver uma vida honesta? Estou pronto para te matar aqui mesmo e me livrar do seu carro. Ele começou a chorar. Ele disse que queria confessar a morte de seus companheiros mais novos, se tornar um monge e viver a vida inteira remindo a culpa.
No final das contas, não o matamos. Obrigamos a assinar um papel dizendo que ele estava dissolvendo a gangue, tínhamos foto dele e com esse troféu tão precioso voltei para o mundo da Yakuza. Em algum momento eu comecei a me perguntar como é possível que nesse Japão ultramoderno ainda existia um grupo criminoso tão poderoso. Para que você entenda, até recentemente os clãs da Yakuza tinham escritórios que pareciam mais ou menos como agências bancárias com cartazes, listas de funcionários e uma placa na entrada. Foi essa abertura que distinguia a máfia japonesa de qualquer outra. Atualmente no Japão, eles também estão fechados, como em todos os lugares. Então como surgiu a Yakuza? Fiquei louco quando soube que os clãs da Yakuza começaram a se criar tanto tempo atrás, que na época um país como os Estados Unidos, por exemplo, ainda nem existia. Tudo começou no período chamado Edo, 1603 a 1868. Foi nesse período que se instala a ditadura no país. Sim, a ditadura no Japão, um país que hoje associamos exclusivamente ao progressismo e à democracia. Naquela época o Japão estava por trás da cortina de ferro, não realizava comércio e praticamente não se comunicava com outros países. No país, ativamente crescia a desigualdade social, por causa da qual os senhores feudais, condicionalmente agricultores, começaram a se dirigir aos samurais para que os ajudem em situações de conflito. Alguns pediam ajuda, não aos samurais, mas aos Yakuza. Estes caras agiam disfarçadamente. E é assim que se formaram os dois primeiros clãs. Consistiam em vassalos que o governo privou de terras, bem como em guerreiros aposentados, que não conseguiam salvar seus donos da morte. Com o tempo, eles começaram a organizar jogos de azar nas cidades e ganhavam bem. A disciplina rígida e a devoção mútua dos Yakuza criavam as condições quando altos funcionários e comerciantes ricos contratavam gangsters como guarda-costas e também para cobrar dívidas. Além disso, os Yakuza defendiam seus bairros de ladrões, assaltantes e estupradores. Então, até havia um ditado popular: a polícia nos protege de dia, a Yakuza nos protege de noite. O primeiro chefe da Yakuza descrito, Banzuin Tebei, é o tipo de Robin Hood em japonês. Ele tinha sua própria casa de jogo e as autoridades locais pediram para ele encontrar pessoas para construir as estradas da cidade. Então ele inventou que os jogadores que perdiam dinheiro na sua casa de jogo tinham que pagar suas dívidas trabalhando nas obras. Desde então a Yakuza passou a ser vista como um centro de emprego condicional para procurar trabalhadores por hora. Até hoje, eles são procurados por pessoas de áreas completamente diferentes. Agora eu tinha meu próprio grupo, me casei e tudo estava mais ou menos bem, digamos, com o vento na popa e velas cheias. Quanto às relações com as pessoas, só terminei o ensino médio, mas como eu era o chefe da Yakuza, todos, quer seja presidente do conselho de diretores de hospital ou diretor de uma empresa, seja um membro do parlamento, eu me comunicava com todos de forma mais ou menos igualitária e comecei a receber pedidos diferentes deles. Fundei uma empresa para separar os ganhos ilegais e lucros legais. O chefe da Yakuza mais escandaloso do século XX se chamava Tadamasa Goto. Também era um cara muito teimoso, como o nosso Watanabe. Ele também passou o caminho de menino de recados na rua até o Iabun, autoridade criminal mais influente de Tóquio. Falavam que ele era o maior acionista da Japan Airlines. Imagine só, na verdade foi a maior e a primeira companhia aérea no Japão. Então em 2001 descobriram que ele era espião da FBI, serviços de inteligência americanos por muitos anos. Ele simplesmente entregava seus cúmplices, e até mesmo aqueles com quem ele era aliado. O mais interessante é o prêmio que o FBI lhe deu. O ajudaram, sabem quê? Com a operação complicadíssima de transplante de fígado. Lembram que eu disse que por causa das tatuagens os Yakuza têm problemas com o fígado? Então, essas doenças também são agravadas por álcool abundante. Então o esperto Goto conseguiu resolver esse problema. 7 anos depois do escândalo, Tadamasa Goto foi ordenado sacerdote budista, quase da mesma forma que o nosso herói Watanabe. Uma vez vacilei feio. Fui para o quarto no hotel, um jovem traficante me trouxe drogas, estavam nestes pacotes. Na época, nas farmácias era possível comprar seringas livremente. Fui no banheiro do restaurante e enchi a seringa com água, me injetei, mas não senti nenhum efeito. Mas quando voltei ao quarto do hotel, o meu coração começou a bater. Pensei que ia explodir e desmaiei, como se o interruptor tivesse apagado a luz. Minha consciência saiu do corpo e eu me vi deitado no chão. Pensei então que, a consciência do homem continua a existir além do corpo e também senti outras sensações estranhas. Mas não contei isso a ninguém, eu era jovem. Pensei que todos iam dizer que eu estava doidão. No final, fui salvo e chamaram uma ambulância. Um funcionário do hotel abriu a porta com a chave mestra e me levaram para o hospital e lá me salvaram.
Para mim, foi uma experiência espiritual muito forte, mas então escondi esses pensamentos bem no fundo. Mas mais tarde, quando fui preso por um artigo leve, eu já tinha uns 30 e poucos anos, talvez cerca de 40. Na polícia eu permaneci em silêncio. Eles não podiam me fazer falar. Continuava resistindo à polícia, mas quando fui pego, em geral, tudo na minha vida estava dando errado. Meu casamento começou a desmoronar, as relações com as pessoas desmoronavam também e começaram dificuldades financeiras. Quando fui detido, meu bolso estava vazio e os Yakuza deviam colocar dinheiro na caixa do tesouro. E justamente naquele momento, por exemplo, tenho que pagar amanhã e eu não tinha dinheiro nenhum e vieram me buscar. Senti como se me tivessem dito que o meu tempo tinha acabado e fui à polícia. Mas eu não disse nada, não assumi nada, não assinei nada. Silêncio total, a não ser falar do tempo. E então, de repente, comecei a sentir uma dor tão insuportável, como se um pedaço de chumbo tivesse entrado na minha cabeça acima do nariz. Apareceu essa sensação. Não sabia o que estava acontecendo. Agora eu entendo que tem um chakra lá e foi uma mensagem para mim que chegou a um ponto de virada na minha vida. Ele queria expandir a gangue, mas em Tóquio, ao contrário de outras regiões, cada rua pertence a uma determinada gangue. Não só as gangues sabem disso, mas também a polícia. E é assim que o novato Watanabe apareceu. Ele foi denunciado, preso e acabou na prisão mais uma vez. Hoje, ele faz práticas num templo budista. Watanabe tem seu próprio site onde ele fala sobre os seus métodos de cura. Depois saí. Os meus meninos já estavam à minha espera. Olhei para eles e pensei, eu quase nunca vivi uma vida honesta e a única coisa que me resta é ser Yakuza. Mas ao mesmo tempo, em algum lugar no fundo, eu senti uma rejeição, que eu não posso mais fazer isso. Eu disse que ia parar, mas ninguém vai te deixar sair tão fácil assim. No final fui expulso do grupo. Eu tentei parar, trabalhar honestamente, mas no final sempre acabava nesse mundo ilegal. Trabalhava como segurança dos agiotas em Francisco. Então fazia a mesma coisa que um Yakuza faz, mas não com o nome deles. Então a situação é completamente diferente. Ruim, meus subordinados morriam de overdose, iam para a prisão, morriam na prisão, foram baleados. Houve muitas mortes em volta. Eu sabia que não era correto. E para preencher esse vazio, essa angústia, de alguma forma, comecei a frequentar um templo budista. Fui assistir o ritual do Omo. Assim, pouco a pouco, entrei no caminho espiritual. Hoje ele faz práticas num templo budista. Watanabe tem seu próprio site onde ele fala sobre seus métodos de cura. Qualquer um pode marcar a visita, ou seja, quem quiser. Aos poucos se tornou insuportável. Eu estava dividido por contradições internas, porque, por um lado, eu continuo envolvido com o crime, mas, por outro lado, eu sou atraído por práticas espirituais. Fui falar com este abade, Kojiki, e ele era um curador muito famoso que curava câncer e coisas assim. Ele olhou para mim e falou: "Você tem força, experimenta." Eu era o 16º aluno. Havia muitos discípulos mais velhos do que eu neste caminho, mas muitos deles queriam ser sacerdotes, muitas vezes foram rejeitados, e eu fui aprovado pela primeira vez. E desde então eu me tornei padre. E o meu primeiro trabalho como padre foi o funeral de um ex-subordinado meu que morreu na prisão. Sua família o abandonou e ele não tinha parentes próximos. Não teve ninguém para chamar o padre, ninguém da família. Apenas a companheira dele e seu filho de um relacionamento anterior. Mas como ele era meu ex-subordinado, ele era como um membro da família para mim. E embora eu tivesse acabado de me tornar padre, eu ainda não podia realizar o funeral sozinho, muito menos porque ele foi um homem sem parentes, sem próximos. Então pedi autorização e consegui organizar um funeral para ele. Foi o meu primeiro trabalho como padre. Escrevi sobre isso no blog. Tinha cada coisa. Eu percebi que é o perdão. Quando saí do mundo do crime, descobri que não tinha renda. Ainda mais sabendo da minha reputação como curador, como freiro. Não sou o tipo de padre que recebe muitos pedidos para realizar funerais. Todos os meus bens, 2-3 mil ienes no bolso. Também teve época quando passava a metade do dia andando pela linha circular do metrô de Tóquio, sem parar e pensando: o que eu estou fazendo? Pessoal, na próxima edição vou apresentar para vocês não os antigos, mas os atuais Yakuza, os garotos chamados de nova escola da máfia japonesa. Eles já não fazem mais tatuagens, não cortam falanges e fazem a maioria dos negócios legalmente, mas ainda são um dos grupos mafiosos mais ousados do mundo.
é o Adilson. Assine o canal. Se gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos. Isso vai ajudar muito a divulgar esse vídeo.